Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de aula de história, onde hoje nós iremos corrigir, as atividades da semana passada, que foram passadas para vocês. Eu vou corrigir as páginas 192 a 195. Eu separei aqui algumas questões para você, mas antes disso, eu vou dar umas dicas de estudo para vocês, Sempre procure um lugar calmo, arejado e silencioso. Tenham sempre lápis, borracha e caneta perto de vocês, o livro e o caderno para as anotações, ok? Vamos lá, página 192, questão 1. Ela diz assim: foram características dominantes da colônia portuguesa na América. Vamos lá. A. Pequenas unidades de produção diversificadas, comércio livre e trabalho compulsório. B. Grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do comércio e escravidão. C. Pacto colonial, exploração de minérios e trabalho livre. D. Latifúndio, produção monocultora e trabalho assalariado de indígenas. Exportação de matérias-primas, minifúndio e servidão. Vamos lá. Dessa aqui, eu já excluiria o item D. Por quê? Trabalho assalariado de indígenas, não. Eles não eram assalariados, eles eram obrigados a trabalhar. A letra B, que diz assim, grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do comércio e escravidão. Diante do evidenciado em se tratando do papel da colonização portuguesa na América, podemos fazer as seguintes afirmativas. A colonização se deu por intermédio de escravo, onde o trabalho era feito com o uso de força compulsória, eles obrigavam, sendo muito abusiva as relações trabalhistas. Além disso, os espaços utilizados eram amplos e podemos também evidenciar o monopólio como um meio de comercialização utilizado na época em questão. Então, a resposta dessa questão é grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do comércio e escravidão. Letra B, de bola. Questão 3, da página 192. Diz assim: a colonização portuguesa no Brasil é caracterizada por uma ampla empresa mercante. É o próprio Estado metropolitano que, em conjugação com as novas forças sociais produtoras, ou seja, a burguesia comercial, assume o caráter da colonização das terras brasileiras. A partir daí, os dois elementos, Estado e burguesia, passam a ser os agenciadores coloniais. E assim, a política defendia com relação à colonização é efetivada através de alguns elementos básicos que se seguem, dentre eles, apenas um não corresponde ao exposto texto assinado. A preocupação básica será a de resguardar a área do Império Colonial face às demais potências europeias? Sim, isso aí era uma das preocupações. Então, essa não é o item incorreto, O caráter político da administração se fará a partir da metrópole e a preocupação fiscal dominará todo o mecanismo administrativo. O vértice definidor reside no monopólio comercial? Sim, isso é verdade. D. A função histórica das colônias será proeminente no sentido de acelerar a acumulação do capital comercial pela burguesia mercante europeia? Também está correta. Então, a única que não condiz com o texto, não corresponde ao texto lido, é a letra E, que diz: a produção gerada dentro das colônias estimula o seu desenvolvimento e atende às necessidades do seu mercado interno. Letra E. Página 193, questão 5.
diz assim: e então, por cerca de 30 anos, aquele vasto território seria virtualmente abandonado pela coroa portuguesa, sendo arrendado para iniciativa privada e se tornando uma imensa fazenda extrativista de pau-brasil. Iriam se iniciar, então, as 3 décadas menos documentadas e mais desconhecidas da história do Brasil. Náufragos, traficantes e degredados, a primeira expedição. Assinale o período histórico analisado pelo texto acima e suas características. Nesse texto aqui, a coroa ela não via uma economia sustentável nas novas terras, sem se preocupar em colonizá-la. Por isso, eles queriam o extrativismo do pau-brasil. Eles não viam no Brasil, nessa época, algo de valor, que para ele algo de valor eram os minérios, as pedras que poderiam ser encontradas, as pedras preciosas que poderiam ser encontradas aqui nas terras do Brasil. Para eles não tinham ainda, então para eles só importava a extração do pau-brasil. Então, a resposta correta é o período pré-colonial, fase de feitorias, economia extrativista, utilização do escambo. Escambo era a troca de mercadorias com os nativos, a ausência de colonização sistemática. Então, o item certo é o item C. Questão 6. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas. Sobre essas feitorias é correto afirmar que a feitoria é uma forma de colonização empregada por portugueses na África, na Ásia e no Brasil, com pleno êxito para a atividade agrícola. As feitorias substituíam as capitanias hereditárias durante o governo geral de Mendes Sá como prova mais moderna de administração colonial. C. As feitorias foram estabelecimentos fundados por portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenamento de produtos da terra que deveriam seguir para o mercado europeu. As feitorias, gente, elas eram uma espécie de armazém, localizado no litoral brasileiro. A localização era para facilitar o acesso e o carregamento dos navios. Então, por isso que eles escolheram o litoral, porque ficava mais fácil para eles o acesso e para carregar os navios que levavam as mercadorias daqui para outros continentes, onde os portugueses armazenavam a madeira que seria levada para a Europa. Então, o item correto nessa questão é o item C, que fala que as feitorias eram estabelecimentos fundados pelos portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenar os produtos da terra que deveriam seguir para o mercado europeu. Ok? Questão 7, na página 194. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias não seria apenas a primeira tentativa oficial de colonização portuguesa na América, mas também a primeira vez que os europeus transportaram um modelo civilizatório para o Novo Mundo. A esse respeito é correto afirmar: o modelo implantado era totalmente desconhecido dos portugueses e cada donatária tinha reduzidas dimensões. B. Representava uma experiência feudal em terras americanas sem nenhum componente econômico mercantilista. C. Atraiu, sobretudo, a alta nobreza pelas possibilidades de lucros rápidos. D. A coroa, com sérias dívidas, transferia para os particulares as despesas da colonização, temendo perder a colônia para os estrangeiros que ameaçavam o litoral brasileiro. Então, a resposta correta dessa questão é o item D de dado. Nona questão da página 194. Sobre a presença francesa na Baía de Guanabara, podemos dizer que foi apoiada por armadores franceses católicos que procuravam estabelecer no Brasil a agroindústria açucareira, um desdobramento da política francesa na luta pela liberdade dos mares,
que se assentou numa exploração econômica do tipo feitoria comercial. Vamos lá. O estabelecimento dos franceses aqui na Baía de Guanabara, a partir do ano de 1555 mais ou menos, ficou conhecido como França Antártica e fazia parte do processo de busca por matérias-primas e interposição marítima comercial da França à época. Ok? Então a resposta certa dessa questão é o item B de bola. E a 10ª questão, da página 195, diz assim: lê as afirmativas a seguir sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, que saiu de Lisboa em março de 1500. A missão da esquadra era expandir a fé cristã e estabelecer relações comerciais com o Oriente, de modo a trazer as valiosas especiarias para Portugal. Dessa maneira, reunia no mesmo episódio os esforços da coroa, da igreja e dos grupos mercantes do reino. 2. A chegada às Índias através de um caminho inteiramente marítimo só foi possível após um longo trajeto realizado pela costa africana durante o século XV por diversos navegadores portugueses, cujos expoentes foram Bartolomeu Dias e Vasco da Gama. A viagem expressou a subordinação da coroa portuguesa à Igreja Católica na época dos descobrimentos, já evidenciada quando o Papa estabeleceu a partilha do Novo Mundo, em 1494, através do Tratado de Tordesilhas. Gente, em 1494, houve um Tratado de Tordesilhas, não foi o Tratado de Tordesilhas aqui do Brasil ainda. Esse Tratado de Tordesilhas ele foi entre Portugal e Espanha, ok? Era objetivo da viagem tomar posse de terras a oeste, de modo a assegurar o controle do Oceano Atlântico Sul e, consequentemente, da rota marítima para as Índias. Assinale a alternativa correta. Os itens corretos dessa questão é o item 1, 2 e 4. Então, a resposta correta é o item D de dado. 195, página, questão 12. Não tendo capital necessário para realizar a colonização do Brasil, pois atravessava uma série de crises econômicas, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias. É correto afirmar, capitanias hereditárias foi quando Portugal ele dividiu, o litoral, mais o litoral brasileiro, em lotes, e cada lote desse recebeu um nome, era Pernambuco, Bahia, São Vicente e por aí vai. Então, assim, de fato, podemos ver que o sistema de capitanias hereditárias ele vinha responder uma série de demandas do governo português. Entre estas, destacamos a ameaça à invasão. Por isso que eles ficaram no litoral, porque eles eram ameaçados de ser invadidos pelos holandeses, figuradas principalmente pelos corsários franceses. O fracasso no comércio oriental que impossibilitou o imediato investimento português em terras brasileiras. Então, o que é correto afirmar nessa questão o sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, a péssima situação econômica de Portugal e seu acesso nas ilhas do Atlântico, item B. Então, galera, por hoje é só, acabamos de corrigir algumas questões do livro de vocês, que foram passadas semana passada, mas se vocês quiserem rever nossas aulas, vocês têm todo o acesso, ao conteúdo, tanto dessa aula como das outras, no site da escola, que é www.pequenoespaços.com.br, e não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Até mais, galera!